Olá, gente. Eu sou o Leonardo Nolasco. Bom, eu sei que essa história de talk show está um pouco batida, não é mesmo? Porém, vou lhe apresentar algo. Para você, universitário. O Luz, Câmera, Talk. O sonho de muitas pessoas é ingressar na vida universitária. E por muitas das vezes, esse sonho pode acabar se tornando um pesadelo. Bom, e para falar um pouquinho deste drama da vida universitária, nós vamos falar com ela, a psicopedagoga Érica Venturini. Érica, tudo bom? Tudo bem, e você, Léo? Tudo bem. Bom, Érica, em seu consultório, você costuma atender muitos universitários? Olha, eu atendo crianças, adolescentes e também jovens universitários. Aliás, quando a gente fala em jovens, a gente não pode falar só do jovem, do adolescente, mas sim também as pessoas que voltaram, né, a estudar. Então, a faixa etária ela é bem ampla. Uhum. E qual é o tipo de reclamação que você mais ouve deles? Desistência? Não está estimulado? O que você mais ouve? Conta um pouquinho pra gente. O que eu mais vejo é a desistência, seja pelos fatores econômicos, porque nós passamos por uma crise agora no país e isso tem afetado bastante, né, é uma situação atual, mas também a questão de, por não terem subsídios educacionais suficientes para lidar com projetos, com pesquisa, com a autonomia que a universidade exige, eles se sentem pressionados e muitas vezes eles acabam desistindo. A respeito dos pais, dos alunos, tem algum motivo? Os pais não estimulam os alunos, é contra a ideia? Você ouve muito a respeito disso? Tá, não. Na verdade, os pais, nessa fase universitária, eles não estão tão presentes. Uhum. Porque o que acontece? Os pais, eles têm como contexto trabalharem com as crianças, com o adolescente, então seja na educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e ensino médio, eles começam a liberar um pouco, né, os seus filhos e a exigir deles autonomia para as suas próprias escolhas. Uhum. E eu acho que esse é o grande fator. No ensino médio não existe, ou existe pouco ainda, um envolvimento que faça com que o jovem tenha segurança nas suas escolhas. Uhum. E quando chegam e fazem, né, essas escolhas, seja por influência familiar, ou seja por uma escolha própria, eles não têm ainda maturidade para lidar com as adversidades e as mudanças que ocorrem, né, nos contextos escolares, porque agora o mundo universitário vai exigir muito mais. Só que os pais pensam que eles têm essa autonomia, essa responsabilidade. Muitas das vezes a gente pode pensar também pelo lado do que o pai que paga a faculdade, por muitas das vezes, né? A gente não pode generalizar. Então, E isso você vê presente? sim, o que eu vejo é o jovem sendo até uma das questões que pressionam também e levam à desistência ou a seguir um pouco mais com o curso, mesmo não tendo ainda a certeza de que a escolha foi a certa, é justamente não frustrar o pai pela influência, né, pela questão econômica, também, pela questão econômica que o pai vem, né, disponibilizando para o curso. Uhum. E depois que há uma desistência do aluno, tem algum período da faculdade que você mais observa isso? Vamos supor, no final do curso, mais para o meio, bem no comecinho? Onde que... Nós temos que pensar no universitário por vários âmbitos. No primeiro semestre existe uma desistência maior, porque o final do primeiro semestre ele já vai configurar as habilidades que o indivíduo tenha, né, em comum para aquele curso. E o que acontece, às vezes, vai pela situação, né, do momento. Qual é a profissão do momento? Qual é a situação, né, sem saber a habilidade que ele deveria desenvolver para essa situação. Então, desistem porque não se encontram com o curso. Então, existe uma desistência muito grande nos primeiros semestres. Os semestres subsequentes, eles vêm devido a essa situação. Por quê? Porque acontece deles se sentirem pouco motivados para aquele curso por não se identificarem com o curso. Quando chega do meio do semestre para frente, a desistência ela vem por outros recursos, não pela falta de motivação, mas talvez até pela necessidade de descansar um pouco diante da pressão universitária, que às vezes é muito além do que esses jovens, né, que a maturidade deles possa suportar. Então, eles acabam dando um tempo até para ter certeza de suas escolhas, alguns retomam e outros realmente seguem para outras opções, para outras áreas, outras né? áreas.
E para esses alunos, tanto que a gente conversou a respeito dos pais, que são contra, que querem desistir, qual conselho você dá a eles? Tá. Para ambos os problemas. Olha, como psicopedagoga, a minha função é agir de forma preventiva. Uhum. Porém, nós falamos em Brasil, e Brasil, a educação ela não é focada para a prevenção, e sim para uma situação de seguir para o vestibular. Então, o que acontece? Se houvesse políticas públicas envolvendo a necessidade de desenvolvimento desse indivíduo para suas escolhas, habilidades, competências, que eles tivessem, né, maior informação para que habilidades eles devem desenvolver para cada profissão, para cada área, seria muito mais fácil. Então, o que acontece é justamente essa situação. Que conselho dar a um universitário que ele sente aproximação para o curso que ele escolheu, só que ele não tem as habilidades desenvolvidas porque lá em sua base isso não aconteceu. E muitas vezes o que acontece nessa situação, ele não teve orientação no ensino médio para uma escolha mais acertada. E essa falta de orientação faz com que muitos sigam a profissão dos pais, por exemplo, e acabam não se identificando. Então, o conselho que eu dou é justamente, chegou no ensino médio, faça uma orientação vocacional, procurem profissionais que possam esclarecer quais são as habilidades que ele deve desenvolver para adquirir a competência para tal área. Isso seria fundamental. E a base universitária em muitos dos países, ela começa de antes, né? Os semestres eles são por muitas vezes iguais, para no final o aluno vai e decide a que área ele quer chegar. Isso aqui no Brasil seria perfeito, né? O que nós não temos no processo educacional aqui, eu espero até que com as novas mudanças para o ensino médio aconteçam, é que unindo, né, o técnico ao ensino médio, eles possam ter uma visão mais ampla do que é o contexto profissional. Porque o que acontece? É muito fácil a gente escolher uma profissão seguindo a teoria. Mas, na prática, é uma outra realidade. Haja vista que o aluno também sente a dificuldade em relação aos estágios. Por quê? Porque na teoria ele vai, ele estuda, ele tem o professor orientador naquele momento, só que quando chega no estágio ele vai ter que colocar em prática justamente habilidades que ele adquiriu com essa teoria. E ele se vê inseguro, se vê frustrado muitas vezes na tomada de decisão. Então, o que acontece? Nesse momento, nós precisamos de uma política educacional que mostre as opções e mostre o que é a realidade profissional para cada campo, para cada área que ele possa, né, escolher. Então, feiras profissionais, feiras de encontros com outros, né, com outras áreas de humanas, exatas, que ele possa transitar por esses meios e se identificar, inclusive, com a prática profissional. Isso, infelizmente, ainda é um pouco aquém do que outros países, né, colocam como prioridade. E se você acompanha esses alunos, eles não querem entrar antes da faculdade, né? Ter essa dúvida antes da faculdade. Então, o seu conselho é este, né? Para eles seguirem as feiras, procurarem saber. Tá. Eu atendo muitos jovens de ensino médio. Então, quando eles chegam no primeiro ano do ensino médio, geralmente eu não dou esse conselho. Por quê? Porque é uma repetição de conteúdos, né, revisões de conteúdos do fundamental. Agora, chegando no segundo ano, o que eu falo para eles? Comecem a pesquisar, comecem a se identificar com essas áreas profissionais diversas. Então, mesmo em meu consultório, eles me procurando, nós abrimos, né, seja pela internet ou seja falando com outros profissionais, com profissionais da área, para que eles possam se identificar e saber de fato qual é a função desse profissional. E aí sim, procurarem universidades que tenham a ver, inclusive, com a sua área de habilidade. Por quê? Porque nós podemos ter universidades diversas, mas que elas vão ressaltar a área de exatas, vão ressaltar a área de humanas, até na questão da própria habilidade do indivíduo. Ele precisa sentir a vontade nesse contexto educacional. Então, até a escolha da universidade é uma situação que eu aconselho. Verifiquem, vão até a escola, vão até esse centro universitário. Vamos supor, se sintam
mais à vontade. Uhum. Vamos supor, se por um acaso você conversa com um aluno e ele está no segundo ano, ocorre essa dúvida dele, então ele pode entrar na faculdade? Ele tem a dúvida, mas ele está tão perdido que a única saída dele é este curso. Na verdade, praticamente todos ficam perdidos. Dificilmente, aquele que não está perdido é porque ele já vem desenvolvendo essa habilidade desde muito cedo. Ele já nasce, né, com, digamos assim, com aquela... eu gosto muito de colocar Howard Gardner com as inteligências múltiplas. Então, o que Gardner diz? Todos nós somos munidos de habilidades que facilmente vão entrar em nossa... vão trazer contextos muito positivos para a gente, porque nós temos o dom para aquilo, nós temos habilidade para aquilo. Então, qualquer informação ela será facilmente aprendida. Mas há habilidades que são muito difíceis de serem trabalhadas, porque nós temos também as nossas dificuldades. Então, o que eu costumo dizer para eles é que no segundo ano vocês têm de identificar quais são as suas habilidades. Uhum. O que vocês gostam mais e não vão na contramão disso, seja por um modismo, seja por influência familiar, porque não adianta. Então, eu vou contar até um segredo para vocês. Eu comecei a minha carreira como engenheira. Né? Engenharia de quê você fazia? Engenharia elétrica. Eu sou formada em automação industrial. Olha, é bem diferente, né, da psicologia. Muito diferente, né? Mas só que desde pequena eu sempre gostei da área, né, emocional, comportamental. Eu sempre gostei de lidar com gente. Mas isso vinha do fator da sua família também ou não? Era mais gosto pessoal? Não, isso foi assim, desespero de ensino médio. Ah, tá. Não sei como fazer engenharia. Exato, porque na minha época a universidade ela só abria vestibular no fim do ano. Isso significa que se não passasse naquela situação, teria de esperar um ano fazendo cursinho para conseguir. E eu venho de um contexto em que eu sempre fui adiantada. Então, o que aconteceu? Para não decepcionar minha família, meus pais, eu pensei, eu queria psiquiatria, psicologia, eu queria dentro dessa área. Eu tentei então a medicina. Sua ideia já era a psicologia? Já, eu tentei medicina, mas não passei, fiquei na lista de espera. Só que para a cidade que eu fui, só tinha um vestibular no meio do ano. A faculdade só tinha uma faculdade que apresentava e era aquela. Engenharia. Conclusão, engenharia. E eu fui no Unidunité, entre elétrica, mecânica e civil. Salamé, engenharia. Eu falei, talvez elétrica combine mais com Érica, e eu sempre fui mais elétrica, então é essa que eu fui. E agora que você entrou num algo pessoal seu, em que semestre você saiu? Como que foi pra você? No último semestre. Mentira, é sério? Saí no último semestre. Caramba! Eu me formei em automação industrial, no Senai, em automação industrial, e eu fui fazer Senai porque não entendia nada de engenharia. Mas desculpe, isso antes ou durante a faculdade? Isso, durante a faculdade. Durante a faculdade. As disciplinas, para mim, eram dificílimas. Tinha eletricidade básica, que eu falei de básico, não tem nada. E aí eu fui fazer o Senai. No Senai eu me encontrei por quê? Porque é prática. E eu trabalhei como projetista de automação industrial numa empresa renomada, inclusive, por muito tempo. Só que é o que eu falo, não vá na contramão daquilo que você tem como habilidade maior. Então, por fatores, né, adversos, nesse ínterim eu voltei para estudar, fiz pedagogia, psicopedagogia, educação especial, psicanálise. Por quê? Porque era a minha área. Então, é o que eu digo, como engenheira, sou uma ótima psicanalista e psicopedagoga. A parte, né, de elétrica dá para o gasto. Mas não é aquilo que eu faço de melhor. E eu acho que o profissional, aquele que vai escolher a sua profissão, tem que seguir as suas habilidades. Para quê? Para ir para o seu melhor. Habilidades e gosto, a gente pode dizer também? É mais ou menos o que, a grosso modo, chamamos de dom. Dom, sim. Certo? Então, seu dom é psicologia. Com certeza. Bom, Érica, e aquele aluno que chutou o balde, totalmente perdido, o que você tem para dizer? Então... Bom, espera. Como esse conselho vale ouro, ela vai responder isso pra gente no próximo bloco. Até já!
Voltamos! E hoje estamos falando com ela, a psicopedagoga Érica Venturini. Ela está falando um pouquinho pra gente a respeito dos dramas da vida acadêmica. Bom, Érica, a respeito do aluno que chutou o balde, que quer desistir, não está totalmente perdido, o que você tem a dizer para ele? Primeiro conselho é procure orientação. Por quê? Porque esse aluno ele já está com o seu emocional fragilizado. Ele já está perdido, já está, né, em uma situação tão crítica que ele toma as atitudes mais radicais, como até abandonar ao curso. Então, o conselho que eu dou, primeiro, procure orientação profissional, seja um psicopedagogo, seja um mentor ou um profissional da área que possa mostrar os caminhos, né, em que ele não conseguiu ainda vislumbrar para a sua carreira. E, às vezes, dar um passo para trás, recuar, é o melhor meio de impulsionar e seguir rumo ao seu objetivo. Aquela velha frase, né? 1 para trás, 2 para frente, né? Exato. Às vezes Érica... é o momento, esperar o momento para que ele tenha mais segurança e seguir segurança e certeza do que ele realmente quer, né? Bom, tem aquele aluno que é no meio termo também, né? Que ele já tá, como é o seu caso, como que foi, né? No final do curso, aí ele, cara, não é isso que eu queria. Ele vê que ele está totalmente desmotivado. O que você tem a dizer para ele? Como ele se salva? Olha, geralmente, nos anos finais, não é porque ele tenha insegurança em relação ao curso que escolheu, mas geralmente são pressões pessoais, emocionais, situações que acontecem, né, paralelamente à sua vida, que o fazem, né, se fragilizar, né, que acabam, né, deixando mais fragilizado e optando pela fragmentação desse curso, dessa trajetória. Realmente. Mas não necessariamente porque ele não escolheu aquilo que gostaria. Porque, de alguma forma, se ele chegou nos anos finais, ele se identificou em algum momento. E se identificando, ele pode também se reinventar, se transformar esse saber para outra área, em outra complementação, em outra graduação, em outra situação. Isso certamente servirá como algo muito positivo e facilitará, inclusive, na trajetória pelas novas opções. Érica, como que o aluno lida com as frustrações da universidade no decorrer do curso? Como que ele lida com isso? Tá. As frustrações, primeiro a gente tem que pensar quais são as bases dessas frustrações, por que elas acontecem. Seja por desmotivação, seja por pensar que a escolha não tenha sido tão assertiva, ou seja, até por outros fatores. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a vida universitária ela tem uma outra concepção do que o aluno, né, o indivíduo conhece como escola. Existe, né, uma declaração no ensino superior pela Unesco, de 1998, feita em Paris, que diz o seguinte: a missão do ensino superior é educar, formar e preparar para a pesquisa. E eu diria que essa última parte, preparar para a pesquisa, que talvez seja mais difícil, porque se tornar um pesquisador é a função do aluno universitário. É aquele que vai buscar, né, na pesquisa o conteúdo, as informações que ele precisa para crescer nesse saber. E o professor está ali para orientá-lo. Então, eu diria que essa frustração, essa pressão por não ter recebido na sua base escolar, não ter desenvolvido na sua base escolar habilidades para ser um pesquisador, é que faz com que ele se sinta cada vez mais frustrado e encontre todas essas barreiras no mundo universitário. Então, o que eu aconselho? Procure ajuda, procure um ensino paralelo, procure professores que possam, em um outro momento, trabalhar aquilo que ele não teve como fundamento. Isso irá ajudá-lo a desenvolver exatamente essas competências que não foram trabalhadas nele. Então, o auxílio a um profissional paralelo é fundamental. A semana de prova também é sempre muito temida, é muito aluno que não dorme à noite, sabe como é que é, né? E qual é a dica que você dá para o aluno para ele se manter calmo, manter tudo no controle nesse momento difícil? Eu diria que a dica seria para a universidade.
não precisa marcar tudo de uma vez, ou tudo numa época só, porque isso é humanamente difícil para todos, isso não é para o aluno. Se você for pressionado e trabalhado num momento único, de forma digamos assim, tão forte, tão agressiva, ninguém aguenta. Nós somos seres que trabalhamos e temos na nossa concepção o emocional, e o nosso emocional não aguenta a pressão. Então, o que acontece? O que seria ideal seria que essas avaliações elas acontecessem paralelamente a essa disciplina, ao decorrer na disciplina, não precisasse uma época específica para isso. Então, isso talvez seja uma outra situação educacional que nós precisaríamos mudar em relação à educação no Brasil. Mas, infelizmente, ou certamente por tradição, por fatores tradicionais, ou até por agentes facilitadores nessas escolas, não só no ensino superior, mas em todas as situações, para avaliar o aluno, eu diria, tenha calma, acompanhe o curso paralelamente, não estude de véspera, acompanhe essa disciplina, os conteúdos trabalhados, de forma contínua. Então, por quê? Porque o saber ele deve ser continuado. A todo momento acrescenta-se algo novo. E nós só acrescentamos e firmamos aquele saber quando a gente faz a conexão de um saber antigo com esse saber novo. Então, não dá para estudar de véspera. Acompanhe, paralelamente tudo que está sendo dado, para que naquele momento o ideal é você não se matar de estudar na véspera de prova. É você já ir para a prova sabendo aquilo, tendo desenvolvido os conhecimentos necessários para aquela situação avaliativa. Então, viu? Para você que estuda 1 hora antes da prova, não é assim, termina a aula, não é mesmo, Érica? Termina a aula, revise. Até no final chegar o dia da prova vai estar preparado, Tire as dúvidas na aula seguinte, porque dúvidas não é assim, não sei. A dúvida é justamente por quê? Porque você prestou atenção, você acompanhou, mas alguma coisa não ficou muito bem clara para que você pudesse interiorizar essa situação. Então, tire dúvidas. Certo? Seja com os professores, seja com os colegas. Às vezes, conversar com os colegas é um fator extremamente positivo, porque os amigos falam na mesma voz. E tem as mesmas dúvidas muitas das vezes, tiram as dúvidas. E a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também. Então, os dois vão procurar o grupo. O trabalho em equipe é muito importante para que ele possa desenvolver, junto com os colegas, aquela situação e talvez uma outra estratégia de ensino. E na hora de estudar? Vamos supor que estudou, mas não fixa na cabeça dele, ele fica totalmente perdido. Qual que é a maneira melhor para estudar? Então, essa seria praticamente a minha função. Oferecer recursos e estratégias diferenciadas. Por quê? Porque ninguém aprende da mesma forma. Cada um aprende ao seu tempo, da sua forma. E o que acontece? Aquele conhecimento que é passado somente de forma verbal ou por meio de textos, para uns não funcionam. Então, trabalhar o lúdico, procure vídeos, participe de palestras, participe de outras situações em que você possa ter uma outra visão, de uma outra forma, daquela situação que está sendo trabalhada. Então, trabalhar de forma concreta, estudar de forma concreta, lúdica, é muito importante. Se descobrir qual é o jeito que você se adapta, aprende melhor, Exato. E, Érica, na sua opinião, quais são as características que os professores mais valorizam num aluno? O empenho, o simples fato de ir à aula? Qual que é, na sua opinião? Olha, eu já tenho muitos anos de docência, inclusive. Então, isso eu posso falar até como professora. O que eu mais valorizo não é o resultado na avaliação, e sim o desenvolvimento desse aluno a cada aula, a sua preocupação, o seu envolvimento, as maneiras em que ele se mostra envolvido com aquele conteúdo. Porque a avaliação tem que ser contínua, o processo avaliativo ele não pode ser pautado apenas num instrumento, que seria aquela avaliação formal, mas sim em vários instrumentos. Então, o que acontece? Aquele momento que o aluno fez a avaliação, ele pode estar com problema pessoal, ele pode estar com uma situação que vai além das as suas forças para desenvolver exatamente o que ele sabe.
Então, eu prefiro pensar que o processo avaliativo, nessa situação, ele seja muito mais conveniente se o professor olhar esse indivíduo no todo e não naquela situação específica. É que a prova é muito aqueles 20 minutos, meia hora, e essa valorização no dia a dia, né? Se ele comparece às aulas. Então, né? é a Se ele presta assiduidade, atenção. é o envolvimento, os trabalhos em equipe. Eu não falo em grupo, eu falo em equipe. Equipe. Porque o grupo pode ser fragmentado. Cada um faz a sua parte porque tem aquele objetivo em comum. Mas equipe é quando todos estão envolvidos, não só num objetivo comum, mas objetivos específicos também. Então, o trabalho em equipe é fundamental para adquirir esse E nessa saber. todos se ajudam, né? Exatamente. E nesse trabalho em equipe, porque muitas das vezes quem tá ligado, quem tá vendo sabe, né? Que tem muita, não briga é uma palavra muito forte, mas tem desentendimentos, discussões, como lidar, como que trabalhar neste... Olha, os desentendimentos, essas situações, elas são comuns. Por quê? Porque são indivíduos. E o in, quer dizer, até vem do latim, único, para dentro. Então, é claro que que sempre ocorrerá situações divergentes, né, diante daquela temática proposta. Mas a organização é o equilíbrio. Até ouvir o outro para poder acrescentar situações ou pensamentos que você não tem. Porque nós não podemos ser bipolarizados, extremistas, pensar que seja só desta ou desta forma. Que só a Nós minha maneira está precisamos certa, exatamente né? transitar e trabalhar com as diferenças, trabalhar com a diversidade. E muitas Isso é dessas importante. diferenças pode aprender com a diferença do outro. Sempre Sempre aprendemos conhecimento, com né? as diferenças. Aham. Obrigado, Érica. Foi um prazer. Nos vemos na próxima. E para o pessoal de casa, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.